Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através dos céus da Europa, na companhia do Centésimo Sangrento. Vai ser lançado nos próximos dias, estamos em janeiro de 2024 e no final do mês estreia na Apple TV a série Mestres do Ar, ou seja, Masters of the Air, produzida por ninguém menos que Spielberg e Tom Hanks. Nesta produção, o mesmo time que nos brindou com Band of Brothers e The Pacific trazem uma nova história, um novo olhar para a Segunda Guerra Mundial. Desta vez focada na guerra aérea que tomou conta dos céus da Europa, em especial nos territórios dominados pelo eixo. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês toda a trajetória do 100º Grupo de Bombardeios da 8ª Força Aérea Americana, os Mestres do Ar, que de 1943 até 1945 cumpriram várias missões sobre a Alemanha e os países que ela dominava, e foram fundamentais na vitória contra o nazifascismo. Como a série estreia em breve, e eu sei que você vai assistir, é legal você conferir a história por trás da história, ou seja, a verdadeira história dos Mestres do Ar. Vamos conferir. Mas antes disso, não se esqueça, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito e deixe o seu comentário ao final. Steven Spielberg e Tom Hanks têm uma longa história de colaboração em dramas de guerra que fizeram muito sucesso de público e crítica. Em 2001, por exemplo, lançaram o filme O Resgate do Soldado Ryan, dirigido por Spielberg e estrelado por Tom Hanks. Em seguida, produziram a minissérie da HBO, Band of Brothers, hoje em exibição também na Netflix do Brasil. Nesta série, acompanhavam uma companhia de soldados norte-americanos antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Também produziram, na sequência do sucesso de Band of Brothers, a série The Pacific, mostrando uma outra companhia americana na Guerra do Pacífico contra os japoneses. E agora, em 2024, lançaram a terceira série, também produzida por Spielberg e Hanks, a série Masters of the Air, que mostra uma companhia de bombardeiros americano nos céus da Europa. Esta série, que tenta repetir o sucesso de Band of Brothers e The Pacific, vai ser lançada no Brasil pela Apple TV no dia 26 de janeiro de 2024. E com certeza prenderá a atenção dos aficionados pela Segunda Guerra Mundial, história militar e de boas produções, feitas para os canais de streaming. Assim como Band of Brothers e The Pacific, Masters of the Air reconta uma história verídica que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A história do 100º Grupo de Bombardeio da 8ª Força Aérea Americana, o chamado 100º Sangrento. Vamos conhecer hoje nesse vídeo toda a história do 100º Grupo de Bombardeio, para que inspirou Mestres do Ar. O papel da 8ª Força Aérea, como eu disse no início do vídeo, foi decisivo para o desfecho da guerra. Eles anularam as indústrias, os pontos estratégicos, as fortificações do eixo na Europa. A campanha de bombardeios americanos durante o dia e dos bombardeios britânicos durante a noite desgastaram profundamente a máquina de guerra nazista. A 8ª Força Aérea utilizava aviões B-17, as fortalezas voadoras, na maioria de suas missões. E o 100º Grupo de Bombardeios, o 100º Sangrento, teve no B-17, a fortaleza voadora, o seu equipamento principal. E isso é mostrado também na série. O 100º Grupo de Bombardeio, os heróis por trás de Mestres do Ar, foi criado na base militar de Orlando, na Flórida, em 1º de junho de 1942. 230 soldados alistados e 24 oficiais foram transferidos pela Força Aérea para o 100º Grupo, que então estacionado em Boise, Idaho. E ao todo eram 37 tripulações, com 10 homens em cada um. A primeira missão prática foi em 20 de abril, voando do Nebraska para a Califórnia. E em 25 de maio de 1943, após todo esse treinamento,
35 tripulações partiram então para a Inglaterra, onde permaneceram baseados até o final da Segunda Guerra. O 100º grupo foi dividido em 3 esquadrões e utilizavam os B-17 Fortaleza Voadora como seu armamento principal. Essas aeronaves eram bombardeiros pesados de 4 motores, que desempenharam um papel crucial nas operações de bombardeio estratégico dos aliados na Europa. O nome do 100º Grupo de Bombardeios da 8ª Força Aérea, o 100º Sangrento, não foi escolhido à toa, pois, após cada missão que retornavam, o número de baixas de aviões abatidos e de tripulantes mortos ou perdidos era enorme. Em 25 de junho de 1943, o 100º Grupo de Bombardeios realizou a sua primeira missão de combate em um ataque aos estaleiros de Bremen, onde eram construídos os submarinos U-Boot alemães. A partir de então, o grupo concentrou seus ataques contra aeródromos alemães, instalações industriais e instalações navais na França, Alemanha, Polônia, Países Baixos, Noruega, Romênia e Ucrânia. O 100º Grupo de Bombardeios recebeu o apelido de 100º Sangrento por conta do número alto de perdas que sofreu do verão ao outono de 1943. Por exemplo, apenas 4 das 38 aeronaves B-17 originais completaram as 25 missões designadas. E houve vários casos em que o grupo perdeu quase uma dúzia de aeronaves em uma única missão. Lembrando sempre que cada tripulação tinha que cumprir 25 missões sobre o território inimigo e depois eram mandados para casa. Um exemplo da ferocidade dos combates aconteceu no dia 10 de outubro de 1943, quando o 100º atacou a cidade de Münster. Das 13 aeronaves que chegaram sobre a cidade, 12 foram abatidas. O único B-17 sobrevivente que chegou a Münster e retornou foi o chamado Royal Flush, comandado pelo tenente Robert Rosenthal, que voltou à base gravemente danificado e com vários tripulantes feridos. Não é à toa que o grupo recebeu o nome de 100º Sangrento. Durante essas campanhas, o ataque de maior sucesso foi acima de Regensburg, em 17 de agosto de 43, onde, embora 9 tripulações tenham sido perdidas no ataque, os danos causados à fábrica de aeronaves alemã naquela cidade impactou severamente a produção, pois a fábrica era responsável pela fabricação de 30% de todos os motores da Alemanha em guerra. Por esse ataque, o grupo receberia a sua primeira menção de unidade distinta, uma honraria para as unidades. Mas mesmo com tantas baixas, com tantos aviões perdidos e atingidos, o 100º continuou, assim como a 8ª Força Aérea. Veio então a Grande Semana, um esforço concentrado de britânicos e americanos para desgastar ainda mais as forças alemãs. 1944 também não começou diferente para o 100º Grupo de Bombardeios. Eles mudaram um pouco o foco, tendo como alvo pátios de triagem e locais de lançamento de mísseis, pois as bombas V1 e principalmente a V2 começaram a ameaçar os aliados na Inglaterra, bem como campos de aviação e indústrias. E em março de 1944, o 100º Sangrento juntou-se a uma iniciativa aliada, conhecida como a Grande Semana, um ataque concentrado não só da 8ª Força Aérea, mas também da Força Aérea Britânica contra as fábricas de aeronaves alemãs. A Grande Semana ocorreu de 20 a 25 de fevereiro de 44 e teve como objetivo enfraquecer significativamente a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, em preparação para a invasão aliada na Europa, no dia D. Essa semana foi marcada por uma série de ataques aéreos maciços e coordenados contra alvos estratégicos na Alemanha, incluindo fábricas de aeronaves, instalações de manutenção e bases aéreas. Os bombardeios aconteceram durante o dia e durante a noite. As unidades de bombardeio pesado dos Estados Unidos, incluindo o 100º Sangrento, utilizando aviões B-17 e também outras companhias utilizando os B-24 Liberators, foram fundamentais para os ataques diurnos, lançando enormes quantidades de bombas
sobre alvos industriais e estratégicos na Alemanha. Os caças P-51 Mustang, em especial, escoltaram os bombardeiros durante suas missões diurnas, e isso ajudou a proteger os bombardeiros contra os caças alemães e permitiu que estes bombardeiros atingissem seus alvos com mais precisão. Por outro lado, durante a noite, a Royal Air Force realizou ataques estratégicos usando bombardeiros pesados Lancaster e Halifax. Estes ataques visavam alvos na Alemanha e ajudaram a perturbar a produção de aeronaves e equipamentos militares. A Grande Semana foi uma operação bem sucedida para os aliados e o Centésimo Sangrento ganhou mais citações e congratulações pela sua atuação durante esta campanha. Em 1944, veio o desembarque da Normandia, o dia D, e o 100º Grupo de Bombardeios contribuiu decisivamente nestas operações. O 100º Grupo de Bombardeios, os Mestres do Ar, também chamados de 100º Sangrento, participou também de missões de bombardeio em apoio à invasão da Normandia, em junho de 1944. Eles atacaram alvos na França ocupado pelos nazistas para enfraquecer as defesas alemãs e facilitar o avanço das tropas aliadas no continente. Por essa campanha também receberam mais uma citação honrosa. Mas o bombardeio da Normandia pelos aliados é cercado de muita polêmica, pois foi um verdadeiro massacre contra as populações civis daquela região, os franceses. Cerca de 40 mil franceses morreram durante esta campanha. Aqui no canal nós temos um vídeo muito interessante sobre as consequências dessa campanha de bombardeios durante o dia D. Vale a pena dar uma olhada. Por fim, o alvo das operações de bombardeios passou a ser, então, o território principal da Alemanha. Os alemães tinham uma estrutura defensiva formidável, principalmente com as baterias antiaéreas dos temidos canhões de 88 mm. As principais cidades tinham as Flak Tower, as torres antiaéreas, e também os caças alemães, inclusive o caça-jato ME-262 foi introduzido na defesa dos céus germânicos. Isso tudo não impediu que o 100º Grupo de Bombardeios cumprisse inúmeras missões sobre o solo alemão. Logo após o dia D, as tripulações do 100º Sangrento bombardearam posições inimigas em Saint-Lô, seguidas por campanhas semelhantes em Brest, em agosto e setembro. Em outubro de 44, o 100º Grupo de Bombardeios atacou defesas inimigas e terrestres no ataque aliado na linha Siegfried, bombardeando também pátios de triagem, cidades ocupadas pelos alemães e alvos de comunicação nas Ardenas durante a Batalha de Bastogne, de dezembro de 44 a janeiro de 45. Com seus esforços extraordinários para atacar instalações alemãs fortemente defendidas no interior do país e enviar suprimentos para as forças francesas no final de 1944, o 100º Grupo de Bombardeio recebeu a Cruz de Guerra Francesa com palmas de ouro. O 100º continuaria seus esforços durante a guerra, realizando a sua última missão de combate em 20 de abril de 1945. Contra Berlim. No mês seguinte, as tripulações da unidade lançaram alimentos para as pessoas no oeste da Holanda, transportaram ex-prisioneiros de guerras aliados franceses da Áustria para a França e em dezembro de 1945 o grupo retornou aos Estados Unidos, onde foi desativado em Camp Kilmer, Nova Jersey, em 21 de dezembro de 1945. Ao todo, durante a guerra, o 100º Grupo de Bombardeios registrou 306 missões no total, registrando 8.630 surtidas, ou seja, cada surtida é quando uma aeronave em missão de combate é sujeita a ataque inimigo durante o desempenho da missão. Durante esse tempo, o 100º lançou uma tonelagem total de cerca de 20.000 toneladas de bombas e 435 toneladas de alimentos em missões de resgate. Os artilheiros do 100º Grupo de Bombardeios reivindicaram 261 aeronaves inimigas abatidas, incluindo um caça-jato alemão ME-262, os primeiros artilheiros a conseguirem abater um caça-jato. Anotaram também 1.010 aeronaves provavelmente destruídas e um total de 184 tripulantes desaparecidos, 229 aviões perdidos ou resgatados, 757 tripulantes mortos em ação e outros 923 que acabaram sendo prisioneiros de guerra. A história deles é digna de ser contada.
E agora, finalmente, teremos a série Masters of the Air, Mestres do Ar, que levará a história desses homens a toda uma nova geração, mostrando os feitos e o preço de uma guerra. Esta história do 100º Grupo de Bombardeiros ganhou vários livros, documentários e também agora uma minissérie, tão aguardada por todos nós, desde que assistimos a Band of Brothers in the Pacific. Mestres do Ar estreia, como eu disse, em janeiro de 24, e a série promete uma grande audiência e um grande sucesso, produzida por ninguém menos que Spielberg e Tom Hanks, e também com um elenco de primeira. Vamos saber um pouco mais sobre a série, agora que você já sabe a história do 100º Sangrento. 2 décadas após o estrondoso sucesso de Band of Brothers, que ainda está em exibição, por exemplo, na Netflix, a Apple TV vai lançar no final de janeiro de 2024 a série Masters of the Air, dividida em 9 partes e baseada no livro de Donald Miller, que promete levar os fãs das histórias de guerra a uma nova jornada emocionante pela história da Segunda Guerra Mundial. A série é estrelada por Austin Butler, conhecido por seu papel em Elvis, e conta com a participação dos atores Barry Keoghan, Callum Turner, Anthony Boyle, Josiah Cross e Nkuti Gatwa, um elenco muito bom para uma série que promete. E por trás dela, não custa repetir, estão os produtores Tom Hanks, Steven Spielberg e ainda Gary Goetzman, os mesmos que criaram Band of Brothers. Confira o trailer. Você vai me escrever? Uma garota para quem escrever é difícil de achar. Não se souberam onde procurar. Vou sentir saudade a cada segundo. Major Egan, o senhor foi o primeiro piloto designado ao 100º. Eu e Buck Cleveland. Você está no comando de 35 aviões e 350 tripulantes. Não morra antes de eu chegar lá. Algo grande está em andamento. A 8ª enviará a maior armada aérea já reunida na história da humanidade. Direto para o território do Hitler. Precisamos de superioridade aérea completa e total. Essa é a missão. O quê? Pode ser o último rostinho bonito que eu veja. O que a gente faz? Conduzimos nossos garotos. Tudo o que fazemos, dia após dia, mexe com um cara, não é? Estamos aqui para lutar com monstros. As coisas que essas pessoas são capazes de fazer, elas merecem. Confie em mim. Senhor, guardai e guiai aqueles a voar pelo vasto espaço acima do mar. Nós somos os Tuskegee ou não? Somos sim, senhor! Esteja com eles cruzando o ar, na sombria tempestade, ou enquanto o sol brilhar. Acho que acabou pra nós! A gente vai ficar e resistir! Continuaremos com a nossa missão enquanto pudermos voar! Não iremos embora sem lutar. Depois de sabermos tudo sobre este grupo de bombardeiros americanos na Segunda Guerra Mundial, resta esperar a estreia da série. Espero que você tenha gostado desta introdução, desta explanação sobre o que o 100º Grupo fez e sobre a série